O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, né? Mais uma vez entrando aí na sua casa, pedindo licença e já agradecendo pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje nós trazemos um tema que é de suma importância, né? Que é a questão das incontinências. Quem nunca ouviu falar de alguém que tem incontinência urinária, né? É bem mais comum do que a fecal, porém todas as duas existem e é um desconforto, é um problema para quem tem. Porém, hoje, né, eu trago uma profissional para conversar a respeito de que quem tem essas incontinências não precisa viver assim. A fisioterapia pélvica contribui muito nesse sentido. Eu estou recebendo aqui a fisioterapeuta pélvica, a Marielle Soares Graciano. Mari, seja muito bem-vinda novamente ao programa Estação Saúde. Muito obrigada por aceitar o convite. Muito obrigada pelo espaço. A fisioterapia pélvica precisa desses espaços, né, para que ela possa explicar para as pessoas que existem tratamentos adequados e bem objetivos também, porque as incontinências, tanto urinária, fecal ou até mesmo gases, eles são de extrema perca da qualidade de vida. Às vezes a pessoa gera um desconforto social, né, para ela não pode sair de casa, às vezes ela evita de ir em alguns locais porque precisa levar absorvente, paninho, forrinho, ou tem que estar olhando sempre aonde é o banheiro mais próximo. Se tem banheiro, Se tem banheiro, então é sempre uma preocupação. E essa preocupação também aumenta a incontinência. Então o quadro emocional de medo, sabe aquela expressão, Gabi, de tanto medo me borrei toda? Então isso é muito verdadeiro. Então às vezes as pessoas têm o problema e quando elas precisam sair, elas têm ainda maiores escapes, né? Esses escapes de xixi, esses escapes de fezes, eles também causam mau cheiro, eles provocam outros problemas, como as infecções, assaduras, coceiras. Então as pessoas elas ficam escravas tanto do banheiro e essa troca de roupas, de calcinha, de forrinhos, né? A própria higiene, às vezes em alguns locais ela não é muito facilitada, né? Então as pessoas acabam ficando mais presas em casa e aí acaba prejudicando bastante a qualidade de vida das pessoas, né? Certo. Mari, para quem está em casa, o que são as incontinências, né? Porque às vezes a gente usa o termo incontinência para gente que é profissional da área da saúde, é muito tranquilo, né? Mas para quem está em casa entender, como que são as incontinências, né? A incontinência é quando a pessoa não se contém, ela não se segura. Às vezes ela tem uma vontade de fazer xixi ou uma vontade de evacuar e às vezes ela não consegue chegar até o banheiro. Então ela tem uma urgência urinária, uma urgência fecal. E às vezes ela tem sempre essa vontade, ela está sempre com uma sensação de que tem xixi, de que precisa ir no banheiro, né? E chega lá, às vezes é 2 gotinhas de urina. Então as incontinências, elas podem ser por esforço. Às vezes a pessoa perde urina quando ela pula, quando ela tosse, quando ela espirra. Às vezes ela perde na relação sexual. Ou às vezes ela está dormindo. E aí quando ela acorda, ela está toda molhada, né? Então, na verdade, depende do tipo de incontinência urinária. Então, às vezes você tem uma incontinência urinária por esforço, você tem uma urgência. Às vezes você tem uma incontinência urinária que pode ser mista. Muitas vezes a própria bexiga também tem um quadro doloroso. Então, às vezes, se ela não vai fazer xixi, começa a doer o ventre. Então, na verdade, precisa sempre investigar e fazer um bom diagnóstico de qual é o tipo de incontinência que está afetando aquela pessoa. E, às vezes, ela pode ser uma incontinência de tudo. Ela pode ter uma perda fecal, uma perda de urina e, muitas vezes, também uma incontinência a gases. E esses gases, eles também podem ser tanto flatos vaginais, que às vezes a pessoa está tendo uma relação sexual e fica escapando gases na hora da relação, né? Fica fazendo barulho, isso também acaba sendo desconfortável. Então, a flacidez dos canais, a frouxidão desses tecidos, isso colabora muito, né? Mas essa perda, esse escape, ele pode acontecer em determinadas situações. Então, a pessoa tem que ver certinho aonde que está
a causa do problema, né? E investigar qual é o tratamento mais adequado. Certo, Mari. Existe alguma causa específica para as incontinências, tanto fecal, urinário ou de gases? Os canais são muito próximos também, né? Muitas vezes você tem um escape de fezes e aí você pode ter um quadro de infecção urinária de repetição. Porque aí aquela bactéria, né, que vive com a gente, às vezes até mesmo a própria fezes, né, contamina a região urinária. Mas as causas normalmente são mais comuns nas mulheres. Nós temos um assoalho pélvico mais aberto, nós temos mais riscos em relação à parte hormonal, menopausa, a frouxidão dos tecidos por trauma, às vezes algum parto, o próprio processo gestacional, né, é uma sobrecarga, porque a barriga aumenta e ela pesa em cima dessa musculatura. O envelhecimento. Então, são várias causas, né? Muitas vezes a pessoa também tem uma constipação crônica. A mulher faz muita força para evacuar. E muitas vezes depois, no futuro, ela fica incontinente fecal. Porque de tanto que ela forçou, né? Ela abriu aqueles canais, eles acabaram ficando mais frouxos, né? A falta da relação sexual, porque a relação sexual é uma atividade física do assoalho pélvico. Principalmente a parte prazerosa, né, da relação sexual, que nos ajuda, fortalece a musculatura, tanto masculina como feminina. Então, a própria falta causa um desuso do local. Que interessante. Alguns medicamentos também, né, Gabi, podem provocar esses escapes. O uso de alguns diuréticos pode fazer com que as pessoas tenham muita vontade de urinar. Quadros de retenção de líquido. Então, muitas vezes a pessoa deita e aí aquele líquido que estava todo acumulado nos membros inferiores, ele consegue ter uma subidinha, né? Digamos, esse líquido sobe e aí acaba fazendo o escape noturno, né? Então, na verdade, as causas são várias, os fatores são muitos, mas principalmente eu vejo assim, o próprio envelhecimento daquele local necessita então com que haja um reforço, né? Um fortalecimento. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre as incontinências. Não saia daí.